Olá pessoal, eu sou o Anderson Alegro e hoje nós vamos conversar um pouquinho aqui no perfil da Aliança do Yoga sobre meditação. Então, aguardando o pessoal todo entrar para a gente poder começar, tá bom? Acredito que todo mundo que pratica yoga tem também algum contato com a meditação e é super importante essa prática meditativa para o nosso dia a dia. E a palestra de hoje, a nossa live de hoje, é justamente para te contar um pouquinho sobre isso, sobre quais são os benefícios que a meditação traz para o nosso corpo, para o nosso cérebro, né? E para o nosso dia a dia, para o nosso relacionamento com as pessoas, né? O yoga é uma técnica que procura nos tornar pessoas melhores. E se a gente é uma pessoa melhor, a gente se relaciona melhor com os nossos familiares, com os nossos colegas de trabalho e tudo mais. Então, a ideia é a gente conversar sobre isso e eu quero te convidar para conhecer a Aliança do Yoga. A Aliança do Yoga é uma instituição que busca reunir os professores de yoga de várias linhagens, não é dessa ou daquela escola, mas de várias linhagens, e através disso melhorar a qualidade do ensino do yoga no nosso país. Então, se você é instrutor de yoga, vale a pena conhecer a Aliança, se credenciar pela Aliança também, tá bem? Muito bom, tá chegando aqui o pessoal, Karina, Jéssica, Cat. Então, para quem está chegando agora, nós vamos conversar um pouco sobre meditação hoje. Fica por aí, acompanha a gente até o fim. Nós vamos ter uma prática também no final, para a gente treinar a meditação. Então, eu quero que você saia daqui pelo menos com alguma experiência de meditação para levar para o teu dia a dia, tá bem? Legal, pessoal chegando aí, entrando. Só mais 2 minutinhos e a gente começa aqui. Silvana, Patrícia, Bárbara. Bom, queria saber de vocês se vocês já meditam. O pessoal que está aqui na live, escreve aí nos comentários para mim se você já medita. Tá? Tem uma caixinha de comentário aqui embaixo. E daí você bota lá, já sou meditante, medito há 5.000 anos, ou nunca treinei. Olha, chegou a Laís, a ganhadora do sorteio da live da terça-feira. Eba! Acho que o meu pessoal já entrou em contato, né, Laís? É só passar o endereço ou marcar, a gente vai te encaminhar nosso DVD. E aí, gente, vocês já praticaram meditação? Me conta aí, escreve aí nos comentários para eu saber. E se você quiser compartilhar essa live também com alguém, é só clicar aqui no aviãozinho, tem um aviãozinho, você clica nele e manda para os seus contatos, para as pessoas que você quer que assistam, que conheçam um pouquinho sobre meditação. Né? É muito legal que a gente hoje tem essas ferramentas tão fáceis de compartilhar ideias, né? Assim, as pessoas que a gente gosta, as pessoas que a gente acredita que possam se beneficiar com as coisas que a gente conhece, com as coisas que a gente pratica, também possam ter acesso a essa informação. Então, é só clicar aí no aviãozinho e compartilhar com seus amigos, para que eles possam também ser convidados para essa live e participar dela, tá bom? Muito bom, então vamos começar a nossa palestra. O tema de hoje é meditação e eu queria saber quem já medita. A Cat já medita, a Laís Campos medita. Muito bem, então já temos alguns meditantes aqui, né? Bacana. Legal, então a meditação é uma técnica do yoga, né?
ela faz parte de todo o cabedal de experiências que o yoga promove para a gente, tá? É muito engraçado porque algumas vezes as pessoas comentam com a gente, né? Vem fazer a minha aula, por exemplo, e diz: nossa, que legal, você dá meditação também na sua aula, né? E a primeira vez eu fiquei um pouco chocado. Como assim eu dou meditação também na minha aula, né? Porque teoricamente todo mundo dá meditação na aula. E aí as pessoas comentavam: não, eu já fiz yoga em vários lugares e não tinha meditação. Então, na verdade, não é que eu também dou meditação na minha aula, né? Não é que eu incluo a meditação na minha aula. A meditação é parte do yoga, portanto, eu não tiro a meditação da aula de yoga. E isso é muito importante, né? Principalmente se você é instrutor de yoga. Treine meditação com seus alunos, dê para eles pelo menos uma iniciação, pelo menos um pouquinho de meditação. Claro, às vezes em aula não dá tempo de a gente dar uma aula de 20, 30 minutos de meditação, mas a gente deve introduzir para as pessoas o conceito, deve, né, de vez em quando a gente diminui um pouco a prática de asanas e aumenta a prática de meditação. Com tudo isso, a gente vai trazendo para as pessoas o sabor da prática da meditação, tá? Então, a meditação é parte integrante da prática de yoga e ela deve estar sempre no final da sua prática, tá bem? Bom, a gente já conhece bastante dos benefícios da meditação, principalmente quem pratica já experimentou na pele tudo que a meditação pode fazer por nós, né? Mas sempre vale a pena a gente relembrar um pouquinho, principalmente aquilo que é apoiado por pesquisas científicas, né? Então hoje já se sabe, já se tem estudos de que a meditação realmente reduz o estresse, né? Então, quando a gente pratica a meditação, a gente tem mais resiliência, mais adaptabilidade e não nos enganchamos naquelas situações que podem ser estressantes e aprendemos a lidar melhor com o estresse do dia a dia, né? O estresse não é uma coisa necessariamente ruim, ele faz parte do nosso dia a dia, então é o estresse que movimenta a gente, que põe a gente para caminhar, para criar coisas novas, para resolver circunstâncias na nossa vida, né? Então, o estresse é um fator importante, só que ele precisa estar num nível que seja confortável, ele precisa estar num nível que a gente possa conviver bem com ele, né? Senão, quando o estresse se torna maior do que aquilo que a gente tem capacidade de lidar, aí ele começa a ser um problema, tá? Então, a meditação me ajuda a reduzir um pouco o nível do estresse. Eu já não vou olhar para as coisas de uma maneira tão intensa como eu olhava, eu vou perceber, eu vou relativizar um pouco mais as coisas, mas por outro lado também a meditação nos dá resiliência, nos dá essa capacidade de, mesmo se o estresse estiver grande, a gente ser capaz de lidar com ele. Então, nesse sentido, a meditação já é muito importante. A meditação ajuda também a regular a pressão sanguínea, né? Você deve saber que uma das doenças que mais mata na atualidade no mundo todo são problemas cardíacos e relacionados à hipertensão. Então, ser capaz de diminuir essa hipertensão é uma das coisas muito benéficas para a nossa saúde, para a nossa longevidade, tá? A meditação ajuda também a diminuir a ansiedade. O estado de ansiedade, gente, é muito importante a gente sacar isso, né? O estado de ansiedade é um estado de preocupação com algo que vai acontecer. A ansiedade mora no futuro e não no passado, tá? Por quê? Porque você conhece alguém que é ansioso porque no passado ela viveu tal coisa, ou ela está ansiosa, hoje eu estou muito ansioso porque eu não sei o que eu iria comer ontem, né? Não, a gente fica ansioso por alguma coisa que vai acontecer, eu fico ansioso porque eu não sei o que vai ser amanhã,
né? A gente está no momento aí de transformação planetária e eu não sei como vai ser amanhã, né? Eu vou continuar dando aula de yoga amanhã? Será que a minha família vai continuar bem? E se alguém pegar o coronavírus, né? Então a ansiedade ela está sempre relacionada ao futuro, ela está relacionada a algo que ainda não aconteceu. E essa preocupação com algo que ainda não aconteceu, parou aí, voltou. Então ela tinha um grupo que meditava e um grupo controle, um grupo que não meditava, e ela comparou através de provavelmente tomografia, né, a formação do cérebro de cada uma das pessoas desse grupo. E ela percebeu que os meditadores experientes, eles têm mais matéria cinzenta, né, no cérebro, no córtex auditivo, no córtex sensorial, né? Quer dizer, o nosso cérebro se especializa, ele se torna mais eficiente quando a gente medita. Esse talvez tenha sido o primeiro estudo que mostra que a meditação não produz um efeito só subjetivo, de a gente dizer, né, de eu que medito dizer, eu me sinto melhor quando eu medito. Não, não é só isso, modifica o nosso cérebro também, né? As nossas células, os nossos neurônios se multiplicam quando a gente começa a meditar, tá? Outra coisa que ela percebeu é que o córtex, né, que é a parte mais externa do nosso cérebro, ele se modifica, ele encolhe à medida que a gente envelhece, tá? E meditadores com 50 anos de idade, ela percebeu que eles apresentam a mesma quantidade de massa cinzenta, a mesma quantidade de córtex que jovens de 25 anos. Olha só, então uma pessoa de 25 anos tem a mesma quantidade de massa cinzenta do que um meditador de 50 anos. Quer dizer, a gente reduz essa perda que acontece, né, no nosso córtex com o envelhecimento. E veja bem, gente, não é que é normal, a gente costuma dizer isso, né? É normal que quando envelheça a gente perca massa cerebral. Não, não é normal, tá? O normal é que a gente seja capaz de manter nosso cérebro funcionando bem por toda a vida, tá bem? Então a meditação ajuda nessa manutenção, ajuda a manter o nosso cérebro em bom funcionamento, tá? Além disso, a meditação ela ainda produz um efeito muito interessante no nosso cérebro. Ela estimula a região do lóbulo pré-frontal, tá? Então o nosso cérebro aqui na frente tem o lóbulo frontal e tem uma outra partezinha dele que é mais na frente, é mais perto da nossa testa, que chama lóbulo pré-frontal. Os cientistas descobriram que essa região, esse lóbulo pré-frontal, ele ajuda a dosar as reações da amígdala. A amígdala é uma estrutura dentro do nosso cérebro, não é a amígdala da garganta, tá bom? É uma estrutura dentro do nosso cérebro e ela reage às emoções, é ela que produz emoções na gente. Então, quando acontece alguma coisa na vida da gente, a gente fica pé da vida, ou a gente fica super preocupado, ou a gente não consegue dormir porque tem que resolver aquilo, é a nossa amígdala que está reagindo, tá? Essa parte do nosso cérebro, a amígdala, ela tende a fazer um pouco de tempestade em copo d'água, tá? Porque quando a gente tem essa reação emocional, a gente vai lá e tenta resolver o problema, o impasse, aquilo que estiver acontecendo, né? Então a amígdala ela tem essa função de ser reativa, né? Quando alguém vem e te fala uma coisa e você imediatamente já responde, já briga ali com a pessoa, isso é uma reação que é regida pela amígdala lá no centro do nosso cérebro. Claro que tudo que existe no nosso corpo tem uma função, mas o que acontece é que nós, no mundo que a gente vive tão
cheio de desafios, né, a gente acaba sofrendo um pouco demais, a gente acaba usando demais essa amígdala, né? E aí o nosso cérebro se torna dominante para a amígdala, né? Então o cérebro amígdala dominante, ele é um cérebro que sempre vai procurar ver o que é negativo, né? Sempre vai procurar olhar para aquilo que está acontecendo de pior, ele está sempre procurando os perigos para que ele possa reagir rapidamente, né? Porém, quando a gente começa a meditar, nós estimulamos o lóbulo pré-frontal, essa parte aqui na frente do nosso encéfalo, né? Do nosso cérebro. E esse lóbulo pré-frontal, ele é uma parte mais sociável, né? Ele é uma parte do nosso cérebro que está mais preocupado com o entorno, né? É uma área do nosso cérebro mais diplomática, vamos dizer assim. Então, o lóbulo pré-frontal, ele vai dosar as atitudes da amígdala, né? Quando o meu lóbulo pré-frontal é bem desenvolvido, eu me torno uma pessoa menos reativa, né? Eu reajo para aquilo que realmente precisa da minha reação, mas eu me torno uma pessoa um pouco mais serena, um pouco mais tranquila, um pouco mais sociável, né? Eu começo a entender que o outro também tem os desejos dele, as necessidades dele, e que é importante que eu também dê um espaço para o outro, para as pessoas que vivem à minha volta. Então, a gente se torna uma pessoa mais fácil de conviver, né? E isso é muito legal, isso é realmente a função do yoga, né? Nos tornar pessoas melhores, pessoas que atuem melhor na sociedade, na nossa comunidade, né? E pessoas que se relacionem melhor não só com os outros, mas com a gente mesmo. Então, é muito importante esse trabalho da meditação, porque ela justamente vai estimular esse lóbulo pré-frontal e, aos poucos, nos tornar essa pessoa muito mais tranquila, muito mais sensível, muito mais sociável do que a gente deveria ser, né? Principalmente nessas circunstâncias em que a gente vive, tão cheia de desafios, né? Todos os dias, todo dia parece que a gente tem que ir lá e matar um leão a grito, né? Então é importante a gente meditar e começar a olhar o mundo com mais benevolência, tá? Esse estudo que a Sara Lazar fez foi um estudo com pessoas que nunca meditaram, né? Ela dividiu um grupo que vai fazer uma atividade X e um grupo que vai meditar, né? Esse grupo que meditava, né? Eles meditavam, eles tinham uma aula semanal e eles recebiam um áudio de mais ou menos 20 minutos, tá? De 20 a 30 minutos para meditar durante a semana. Então, uma vez por semana eles tinham uma aula com o professor, durante a semana meditavam com o áudio, tá? As pessoas nesse estudo, elas meditaram em média 27 minutos por dia, tá? E a Sara Lazar mediu o formato do cérebro delas após 8 semanas e já encontrou resultado. Então, olha que incrível, a meditação, ela dá resultado com pelo menos 8 semanas de prática. Se você pratica todos os dias, né, em 8 semanas você começa a perceber a transformação, a perceber como você vai estar uma pessoa realmente melhor e mais serena, mais sociável, tá? O nosso cérebro se modifica já em 8 semanas. Foi isso que a Sara Lazar encontrou no estudo dela, tá? Então é um dado muito importante, porque até então não se tinha essa ideia de que a meditação podia realmente modificar a estrutura cerebral. E hoje a gente já sabe que ela realmente faz isso. Então, a meditação é uma coisa essencial para o nosso dia a dia, né? A Sara Lazar escreveu assim, olha que bacana: meditação é como exercício, é uma forma de exercício mental.
é treino da mente realmente. E assim como o exercício aumenta a saúde, ajuda-nos a lidar com o estresse melhor e promove a longevidade, meditação pretende conferir alguns desses mesmos benefícios, né? Para ser benéfico para a maior parte das pessoas, a coisa mais importante, se você quer tentar, encontre um bom professor, porque é simples, mas também complexo. Um bom professor é fundamental, né? Isso é o que a Sara Lazar sugere para as pessoas, né? E ela pratica meditação há 20 anos. Quando ela conduziu esse estudo, ela já praticava meditação por um tempo e ela sente que isso é fundamental. Ela diz numa entrevista: o meu estresse foi reduzido, me ajuda a pensar com mais clareza, é ótimo para as relações interpessoais, eu tenho mais empatia e compaixão pelas pessoas. Olha que bacana, e é uma cientista, né? Então é muito legal a gente ver como a ciência está se debruçando também sobre a meditação, por perceber os benefícios que ela pode realmente trazer, né? Hoje em dia a gente vê muita matéria sobre mindfulness, né, que é uma meditação de estar presente, e é basicamente também o que o yoga faz, tá? Mas o mindfulness atual, ele tem lá uma roupagenzinha tal, ele, vamos dizer, a maneira como ele é apresentado convém mais para a mente ocidental, vamos assim dizer, né? A técnica não tem grandes diferenças das técnicas que se usam no yoga, mas a maneira como ele é apresentado é uma maneira que é mais simples e mais fácil para o ocidental. Mas mindfulness é só uma das técnicas de meditação, tá? É só uma das técnicas. Existem muitas outras. Existem estudos que falam sobre os estudos que estão sendo feitos sobre meditação. Então, os estudos começaram com o mindfulness. Atualmente se estuda mais as meditações ligadas à compaixão, por exemplo, as meditações budistas, em que você procura entrar em empatia, né, ter compaixão pelas outras pessoas durante a técnica de meditação. E numa próxima etapa já se pretende estudar as meditações com visualização, como aquelas que se usa muito no yoga, visualização de chakras, de correntes de energia, de mantra, né, o uso de mantras. Então, daqui a pouco a gente vai ter estudos que vão descobrir coisas muito poderosas. Nós que praticamos sabemos, né, que esses estudos vão dar certo, que eles vão descobrir coisas importantes, porque a gente sente, né, na pele o que a meditação produz, tá bem? Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta aí? Deixa eu dar uma passadinha aqui só para ver se vocês fizeram alguma pergunta. Legal. Então, se você tiver alguma pergunta, quiser saber alguma coisa aí sobre meditação, coloca aí nos comentários, a gente vai falando um pouquinho mais sobre essa técnica, tá bom? E eu quero te apresentar também uma meditação. A gente vai fazer uma pequena meditação hoje, uma meditação realmente bem simples, e eu gosto de meditações simples. A gente não precisa de meditações exóticas, a gente não precisa de meditações requintadas demais para começar, né? Eu criei um curso que chama Meditação para Todos, é um curso online, e nesse curso a gente dá técnicas, né? A cada semana uma técnica diferente, a gente produz um áudio também com essa meditação, e assim as pessoas podem ir fazendo, né, treinando no dia a dia. Então foi muito legal, porque eu já estava com esse curso quando eu li esse estudo da Sara Lazar, e ela diz, né, que dá resultado em 8 semanas, o nosso curso já tinha 8 semanas. Né? Ela fala que as pessoas meditavam por volta de 27 minutos,
e a nossa sugestão é meditações de 20 minutos, entre 15 e 20 minutos, né? Para você começar a ter efeitos positivos. Se você ainda não medita e está interessado em começar a meditar, tem esse curso que é bacana, chama Meditação para Todos. Você manda um oi para a gente depois, né? O meu perfil no Instagram é Aruna Yoga, vou escrever aqui, Aruna Yoga tudo junto, ok? E manda pra gente lá uma mensagem e a gente te informa sobre o curso, como que funciona, onde que você adquire e tudo mais, tá bom? Mais algumas dicas para quem quer começar a meditar. Então, primeira coisa, estabeleça um horário para sua prática, né? Então, um horário, por exemplo, que você consiga fazer todos os dias. Todo dia às 7 da manhã eu vou meditar, né? Então, você estabelece lá o seu horário, tira 15, 20 minutos e começa a fazer a sua prática. Pode ser com a técnica que eu vou ensinar hoje, tá bom? Pode ser com alguma outra técnica que você conheça, tá bem? Então, estabelece esse horário e se apegue a ele realmente, né? Então, é legal que a gente coloque no momento do dia, que a gente possa fazer sempre no mesmo horário, tá? O melhor é a gente fazer sentado no chão com uma almofada durinha ou um cobertor dobrado, e ajeite o seu corpo o melhor que você puder, né? Então, se você precisar de um banquinho de meditação, se você precisar de uma almofada embaixo dos joelhos, faça aquilo que seu corpo pedir, né? Porque isso vai te ajudar a se aprofundar na técnica. Se você ficar sentindo desconforto e dor, aí não é bacana, você não vai conseguir progredir na técnica de meditação. Algumas pessoas até eu recomendo sentar na cadeira mesmo. Se a pessoa tem mais idade ou tem muita limitação, faz sentado na cadeira, que também funciona. O melhor é no chão, mas na cadeira vai também funcionar, tá bem? Então aí umas dicas para você começar a meditar. Outra coisa bacana, evita ficar pulando de técnica em técnica, né? Tem gente que, um dia eu medito nisso, outro dia naquilo outro. O melhor é você experimentar algumas técnicas e fica naquela que você sentiu maior afinidade, que você sentiu que tem mais resultado, tá bom? A Iana está aqui falando que o curso é maravilhoso. A Iana fez o módulo 1, fez módulo 2, está fazendo o nosso grupo de apoio ao meditador, né? A gente tem um grupo também de apoio ao meditador, onde toda semana eu mando uma meditação para as pessoas experimentarem, tá bom? A Rosane está me perguntando sobre estudos e livros sobre meditação. Olha, tem o Cérebro de Buda, tá? É um livro bacana que fala sobre a meditação e a neurociência, tá? Tem um livro, eu não me lembro do nome dele, mas eu vou pesquisar já aqui e te falo, tá? É um livro da Susan Andrews, tá? Susan Andrews é uma professora super querida de yoga e de meditação. Deixa eu botar o nome dela aqui. Tá aí a Susan Andrews. E ela escreveu um livro baseado em estudos que ela fez. Ela também é uma cientista, tal. E ela escreveu esse livro falando de como a ciência vê a meditação, tá? Então, o livro chama alguma coisa assim, a ciência através da meditação, alguma coisa assim, tá? O olhar do cientista para a meditação, o nome é alguma coisa assim. O pessoal do Gaia Yoga está perguntando se não consigo de manhã, posso tentar após o almoço, né? Sim, pode tentar em qualquer horário, tá?
Eu te diria que de manhã é um pouco mais fácil, mas isso vai fazer diferença se você medita já há muito tempo, tá? O horário de meditação pode fazer um pouco de diferença sim, mas se você está começando, não arruma desculpa para não fazer, tá? Isso é o mais importante. Então, se de manhã não dá tempo, tente depois do almoço. O melhor seria assim dar um espaço entre o almoço, né? Porque de barriga cheia não vai ser tão bacana meditar, tá? Mas pode ser talvez antes do almoço, né? Tira 15 minutos antes de almoçar e faz sua meditação, ou então 1 hora depois que você almoçou, daí você medita, né? Ou pode ser também no final da tarde, quando você chega do trabalho. Muitas pessoas gostam de meditar nesse horário. Tem gente que gosta de meditar até antes de dormir. Eu não consigo, porque a hora que está chegando perto de dormir, eu quero dormir, não tem jeito, né? Minha meditação é de manhã mesmo, tá? Mas o horário que você tiver, o momento do dia em que você puder tirar 15, 20 minutos para meditar, já está valendo, tá bom? Não deixa de meditar só porque não dá para fazer de manhã. Isso é muito importante, tá, gente? Bacana, então. Vamos meditar? Deixa eu ver se passou alguma pergunta aqui que eu não vi. Ok. Então vamos lá fazer uma meditação bem simples. Vamos sentar de coluna ereta. Se você tiver oportunidade de sentar no chão, de pernas cruzadas, né? Já está habituado a sentar dessa maneira, é uma boa. Mas se não, se você está no carro, bom, se estiver no carro, só ouça a meditação, não acompanhe, tá bom? Porque quando a gente está dirigindo é melhor manter a consciência bem presente, tá? Mas se você estiver num lugar que você não possa se sentar e se concentrar, não tem problema nenhum. Procure fazer a sua meditação da maneira que você conseguir, tá bem? Só ver aqui, acho que chegou mais uma perguntinha. Não, tudo certo. Então vamos lá para a nossa meditação. Sente-se de coluna ereta e mesmo que você esteja numa cadeira, é muito importante que você não apoie a cabeça, tá bom? Então não deixe a cabeça apoiar no espaldar da cadeira ou na parede, tá? Algumas pessoas até precisam sentar encostadas na parede, tudo bem, mas não apoie a cabeça, apoie a coluna, coloque uma almofada ali e deixa a cabeça solta, tá bom? Então, sentado de coluna bem ereta. Se você quiser, faça um mudra, um gesto, né? O Tim Mudra é um dos mais recomendados. O dedo indicador vai lá na base do polegar e aí eu deixo a mão repousando dessa maneira sobre a perna, tá bom? Então coloque as mãos sobre as pernas, elas podem estar simplesmente relaxadas ou no Tim Mudra, se você quiser. E você vai fechar os olhos por um instante, respirar profundamente algumas vezes. Inspire, solte o ar devagar. Inspire grande e vá soltando o ar lentamente. Repita essa respiração algumas vezes. E essa respiração é consciente. Não precisa forçar a respiração, mas procure torná-la consciente. Inspire, solte o ar devagar. E agora você vai prestar atenção aos sons à sua volta. Então, imagine como se você fosse uma antena parabólica captando os sons que vêm de todas as direções. O som da minha voz, talvez os carros passando na rua, ou os passarinhos na árvore em frente.
Enfim, qualquer que seja o som, você aceita, você recebe. Não existe som bom ou ruim. Todos os sons são apenas a vibração do ar chegando até os nossos ouvidos. E agora, enquanto você ouve os sons, procure não dar nomes a eles. Nossa tendência é dizer, o barulho do carro, o passarinho na árvore. Procure ficar mais no ato de sentir. Piu-piu-piu é só piu-piu-piu. Vrum do carro é só vrum. E assim cada som chega até a gente e nós aceitamos, recebemos. Fique na qualidade de cada som, sem procurar interpretá-lo. Perceba que um som chega, você observa, você olha para ele, depois ele se vai e um outro som já está presente. E assim por diante, nos permitimos ouvir cada som. Cada som que chega, lhe traz essa vibração própria. E você simplesmente observa. Assuma esse estado de observador. Sinta cada som que chega até você. Mantenha-se desperto, consciente. Presente na sua percepção, presente nos sons que chegam até você. Totalmente atento aos sons, presente a cada som. Não escolha, não julgue, receba, aceite cada som.
Então agora você vai perceber o seu corpo. Tome consciência do contato das mãos com os joelhos. Perceba o apoio do seu corpo no chão. Tome consciência de um lábio tocando no outro. Respire mais profundamente. E você vai finalizar aqui a sua meditação. Movimente um pouquinho os dedos das mãos. Vai despertando suas mãos. Abra os olhos e pisque algumas vezes. E você pode entrelaçar os dedos e esticar, crescer, alonga um pouquinho, massageie as pernas se precisar, massageie um pouco os joelhos. E assim nós vamos finalizando essa prática de meditação. Muito bom, é uma meditação bem simples, que você pode fazer todos os dias, pode experimentá-la, né? Você se senta, esteja presente e observe os sons à sua volta. No começo você vai dar nome para os sons, né? Você ouve lá o passarinho, o carro, a motocicleta, né? O táxi que buzinou, ai que saco, né? As pessoas conversando ali no corredor, tá? E daí a gente vai melhorando na nossa meditação. Com o passar dos dias você vai perceber que você já não fica mais dizendo o que é que você está sentindo, você está simplesmente sentindo, né? Então essa mudança do fazer para o sentir, do pensar para o sentir, é uma mudança importante que a meditação nos traz também. Né? Nós somos direcionados para o fazer o tempo todo, para o pensar o tempo todo. Né? A gente meio que olha para a vida através dos nossos pensamentos e não através das nossas sensações. Né? Imagina só que estranho que é, né? Você querer abraçar uma pessoa mentalmente. Né? Você pensa, eu vou dar um abraço naquela pessoa. Não funciona, né? A coisa acontece muito mais espontaneamente. Estou com vontade de abraçá-la, eu vou lá e vou abraçar, né? Então é muito bacana quando a gente consegue fazer essa transformação do pensar para o sentir, né? Claro que o pensar também é importante. O único problema é que a gente está focado demais no pensar e muito pouco no sentir, tá bom? Legal. Gaia, muito bom, adorou a técnica e o guia. Obrigado. Obrigado, queridos. Bom, espero que vocês possam ter aproveitado essa meditação. Segue a gente lá no Instagram, tá? O Aruna Yoga. A gente costuma produzir vídeos com alguma meditação, com relaxamentos. Também no YouTube tem bastante material da gente. Entra lá e dá uma olhada que você vai encontrar bastante coisa lá no YouTube para poder fazer a sua prática, né? Deve ter no nosso canal, o canal do YouTube também é Aruna Yoga. Deve ter lá umas 3, 4 meditações pelo menos, tá bem? Então vamos ficar em contato e é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado
ao pessoal da Aliança do Yoga, que me convidou para fazer essa aula. Semana que vem a gente tem bate-papo com a Karime Neder, e também uma aula na quinta-feira, né? Então, bate-papo na terça e aula na quinta, tá bom? Então, convidados aí para participar. Legal, gente. Muito bom estar aqui com vocês. E um bom dia, uma boa semana para vocês. Hariom Tat Sat. Até um próximo encontro.